Olá, uma boa tarde a todos aí que acompanham a página, né, de trabalho, os trabalhos que são desenvolvidos pelo escritório. Nós estamos aguardando aqui um pouco ainda para começar a nossa live, como havia sido divulgado. A nossa ideia é fazer uma discussão hoje com a Raquel Tremembé e a Rosa Guaraçuê, né, ambas lideranças indígenas, sobre o marco temporal e os ataques de direitos que estão ocorrendo aos povos tradicionais no Brasil. Então, estão aguardando um pouco mais aí a chegada delas, elas estão quase prontas aí para começar a falar conosco, tá? E aí nós vamos abrir para algumas perguntas, quem quiser participar, como que nós conseguimos interagir aí através desse novo recurso, tá? Peço desculpas aos amigos aí, mas assim, eu também não sei usar muito bem isso, não, tá bom? Vamos ver, ela está chamando aqui no Zap. Elas estão aqui já na sala. Raquel, Rosa. Olá, boa tarde a todos e todas. Então, a Rosa acabou de cair, Raquel, novamente. Então, vamos aguardar um pouco. Então, como eu havia falado aí no início, online, a ideia nossa é fazer um debate hoje sobre os impactos do marco temporal. Também já adiantando aí para quem acompanha a nossa discussão, é que vocês já devem ter acompanhado que o marco temporal ele foi retirado de pauta do dia 28, né, para uma próxima data, e provavelmente para aguardar o próximo ministro aí nomeado por Bolsonaro. Ó, a Rosa chegou aqui, eu vou colocar ela na tela. Boa tarde. Boa tarde. Sou Rosa Maria Guaraçuê, liderança aqui do estado de Rondônia, né? E estamos aí pela luta da demarcação do nosso território, o território Guaraçuê, que hoje ele se encontra na mão de invasores, e o povo passa aí por todos tipos de direitos negados, né? Todas as negligências impostas pelo Estado brasileiro. E esse momento agora, né, a gente está unindo as forças para poder, junto, lutar pelo mesmo, como sempre os povos indígenas lutaram sempre em coletividade, né? Mas a gente está estreitando nossos parentes de outros estados com as mesmas dificuldades, as mesmas negação de direito. Então, assim, toda ajuda, toda força nesse momento é de suma importância, né? E estamos aí, na luta, na caminhada pelo direito de existir como povo indígena e de ter a nossa terra tradicional, né? É até estranho a gente dizer que fomos expulsos dos nossos territórios tradicionais, né? Mas, assim, e hoje a maioria do povo vive na cidade, espalhado aos 4 cantos do estado, o povo Guaraçuê. Então, a nossa luta é pelo bem viver, é pela coletividade, é lutar para garantir que as nossas futuras gerações tenham esse direito que nos foi retirado, né? Que nossos antepassados sofreram com a vida para poder... Hoje nós estamos falando das questões indígenas sobre o nosso povo, eles foram calados. Então, assim, hoje nós podemos gritar, clamar e não se contentar com a política que foi imposta pelo Estado brasileiro nas questões indígenas. Bom, legal, Rosa. Você quer se apresentar um pouco, Raquel, para todo mundo aí, já que a Rosa já se apresentou? Depois a gente explica para o pessoal que vai estar aí como que vai ser a nossa discussão. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel Aguiar, né? O nome da língua é Canaã-Panã, significa mar e sol, mar e sol de resistência. Eu sou do povo Tremembé, do Maranhão, no município de São José de Ribamar. Como a Rosa bem colocou, nós viemos de um resgate, nós estamos fazendo um resgate, né,
não só da etnia em si, né? Porque em algum momento fomos taxados como povos que não existiam mais, né? Então, para o opressor, é isso que ele quer, né? Isso não aconteceu e não acontece somente com o povo Tremembé, né? Aqui no Maranhão, mas como acontece acontece com vários povos de todo o Brasil, né? De todo o mundo. Então, é muito importante a gente estar nesses espaços, né? Principalmente fazendo essas trocas com os nossos parentes, né? Que a gente acaba se fortalecendo nessas dores. Acontece com vários povos. Deu uma certa interferência. Tá, mas a gente consegue se fortalecer nessas dores porque são as mesmas, né? Ao mesmo tempo que a gente se fortalece não só nas dores, mas como na resistência embutida em cada um de nós. Então, também estamos nesse processo de demarcação do território, né? Há algum tempo já, há alguns anos a gente luta a gente faz essa luta coletiva, né? Não somente com o nosso povo, mas apoio a vários povos de todo o Brasil, né? E a gente segue aí na luta por direito, por dignidade, e fazer com que nós sejamos que a gente pare de ser mira, né, alvo para o opressor, que é cada vez mais só usurpando o que é nosso, tirando os nossos direitos, mas quero deixar bem claro que nós estamos aqui, nós resistimos, né, nós existimos e sempre vamos existir, e sempre existiremos e lutaremos e seguiremos com essa resistência que inspira, essa resistência que nos fortalece a cada dia, né? Nós, povos indígenas, nós nos organizamos, né? Nós acreditamos nos nossos encantados, nas nossas forças presentes, que nem mais um tipo de violência não vai ocorrer, não vai acontecer mais contra nós. Porque chega, séculos de invisibilidade, de violências, de violações, de todos os tipos de ataque. Então, chega. Estamos aqui para dar um baixa nisso também, né? E dizer que nenhum tipo de violência mais vai acontecer, porque nós estamos aqui, nós existimos e nós resistimos até o final. Muito bom aí. A Raquel se apresentou, a Rosa se apresentou também. Eu vou dar uma passada geral aí para quem está acompanhando e quem vai acompanhar depois, né? Eu vou disponibilizar essa live também no YouTube depois, mas uma introdução bem pequena aí sobre o que é o marco temporal, né? Para quem não conhece, mas o marco temporal é uma tese desenvolvida aí por ruralistas e latifundiários de agronegócio, para que não se justifique, né, não se justifique não, mas que se apague parte da história, né, ou a maior parte da história dos indígenas que foram expulsos dos seus territórios antes de 1988. E por que antes de 1988? Porque 5 de outubro de 88 é quando se faz a promulgação da Constituição, né, como se os direitos indígenas não existissem anteriormente, né? Mesmo com as constituições anteriores, fazendo menção a essa garantia, né? Então, assim, os direitos indígenas não é uma coisa que surge em 1988. Outras constituições já discutiam isso, outras leis discutiam isso, mas para a bancada ruralista, para o agronegócio e para latifundiário, eles querem marcar que os indígenas só teriam direito à demarcação de terras a partir das terras ocupadas em 1988. Isso ganha muita força a partir de 2009, com o julgamento de Raposa Serra do Sol, mas esse ataque aos direitos indígenas se aprofundam principalmente a partir de 2017, no governo Temer, né, onde a Advocacia Geral da União lança um parecer concordando com essa tese etnocida, e agora, com a chegada de Bolsonaro ao poder, ao governo federal, né, ele e seus aliados querem aprofundar esses ataques
colocando a tese em votação, né? Existe uma ampla mobilização aí a nível nacional e até internacional contra essa tese, que estava marcada para ser julgada no dia 28, né? Na próxima quarta-feira. É uma ampla mobilização aí que contou que parte dessa mobilização é dos movimentos sociais, mas os ruralistas também se mobilizam para que essa tese não seja votada. Os movimentos sociais utilizam as redes sociais e mobilizações físicas, também presenciais, com as devidas garantias, para que essa tese seja votada com a presença dos indígenas, né? Ou seja, uma votação presencial, e, por outro lado, os movimentos aí que apoiam o agronegócio, os ruralistas e os latifundiários, esperam a chegada da nomeação do novo ministro aí, né? O ministro Caio, desembargador Caio Nunes, né? Para que o governo Bolsonaro ganhe, possivelmente, aí mais um voto no STF. Como que está essa mobilização aí, Raquel, Rosa? O que vocês veem dessa mobilização aí em torno da contrariedade da tese do marco temporal? Pode começar pela Raquel. Bom, no sentido da mobilização, eu acredito que nós, povos indígenas, estamos nos mobilizando da maneira que a gente pode, né? Através das redes sociais. A gente sabe que a gente ainda está diante de uma pandemia, né? E isso não quer dizer que estejamos fracos, porque não estamos podendo ir para as ruas, enfim, fazer uma mobilização um pouco mais presencial, mas acredito que, como povos, estamos organizados. Eu ainda está um pouco tímido, sim, mas eu acredito que esses espaços também é um espaço que fortalece, né, que faz esse chamamento para os demais parentes que estão aí, né, nas suas aldeias, nas suas comunidades, enfim, que venham também, que façam que juntem-se a nós nessa mobilização, porque é algo grave, né, não é pelo fato que foi suspenso, né, que acabou, não é nada disso. Acreditamos que isso aí pode ser também uma espécie de, né, estão planejando muitas coisas, né, que poderá vir por diante. Então, assim, nós precisamos estar mais organizados, mais mobilizados, né? Então, essa tese, ela é uma tese totalmente genocida, ela vem mesmo para exterminar, né, a população indígena que luta pelos seus direitos, né, como sempre luta para preservar os seus modos de vida, a sua cultura, a sua religiosidade. Entendeu? Esse território para nós é como se fosse algo sagrado, né? A gente tem esse sentimento de pertença, porque lá no nosso território está enraizado as nossas ancestralidades. Isso é algo profundo, isso é algo assim que o branco em si, ele não tem, o branco em si que tem essa visão capitalista, ele não vai pensar nisso, né? Ele não vai, essa sensibilidade, ele não vai ter isso. Então, assim, por isso que a gente, geralmente, quando fala de território, né, a gente não fala, território em si, não é a terra, ninguém está brigando por terra, como falam aí, não. Território, porque ele tem toda essa simbologia para a gente, né? É algo sagrado, é algo que tem esse sentimento de pertença mesmo. Então, acredito que não só porque foi suspenso, a gente tem que se acomodar, a gente tem que dizer, não, acabou porque não acabou nada, a gente tem que estar ciente disso, e a gente tem que estar se mobilizando, não tem que em nenhum momento desmobilizar o que já foi articulado, o que já está mobilizado. A gente tem que realmente avançar nas nossas discussões, avançar nas nossas mobilizações, para evitar mais uma violência contra nós. São mais de 520 anos de violência. Nós não estamos aqui à toa. A nossa luta não é à toa. A luta de quem morreu, de quem deu a vida por nós que estamos aqui agora, não foi à toa. Então, a gente tem que ter ciência disso. Nós, povos indígenas, como organizações sociais organizadas, que nós temos, todo povo tem a sua organização política e social organizada, nós temos que nos mobilizar, né? E a sociedade em geral também, que
que atua, que acredita nesses direitos, né, que luta também conosco por esses direitos, por essa dignidade coletiva, não tem que deixar isso acontecer, não. Então, assim, eu acho que se a gente se unir, se fortalecer cada vez mais uns nos outros, né, como povos, como sociedade, como organizações, a gente consegue, sim, vetar muitas coisas que estão aí por vir, né? Então, acredito que esse momento é o momento que a gente tem que realmente estar aumentando mais a nossa aliança, né, de organização e fortalecendo mais ainda essa corrente, né, que está aí. O opressor está aí querendo nos dizimar, querendo nos exterminar de todas as formas, né? Eu acredito que se não fosse essa resistência dos povos indígenas, né, das pessoas, dos nossos aliados na luta, eu acredito que muitos povos já teriam realmente sido dizimados, como já aconteceu em vários, né? Então, com essa tese, isso não, mediante essa tese, a gente está aqui para dizer que isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque nós estamos aqui, nós estamos organizados e façamos também esse chamamento para os demais parentes, para se organizarem também, para se juntarem com a gente, conosco, né? Vamos nos organizar melhor, vamos nos mobilizar melhor, porque a gente não pode, mais uma vez, deixar isso acontecer. É muito bacana. Essa questão da mobilização, ela é muito importante para a luta por direito, né? Esse é um dos motivos, né, que se brigou tanto para que se tirasse de pauta, pelo menos alguns movimentos que se tirasse de pauta, para que o julgamento acontecesse, né, com a presença das etnias, né? Rosa, como que está a mobilização aí? O que você entendeu dessa mobilização aí para contrariedade ao marco temporal? Você consegue dar? Está conseguindo ouvir bem? A mobilização, eu digo que os povos indígenas não é hoje o marco temporal, né, que é uma ameaça constitucional que vai garantir para os grandes produtores do agronegócio, né, se for votado a seu favor, como eles há muitos anos ficam querendo nos matar novamente, como todos os dias, matando a nossa história, né, mas que nós resistimos. Então, assim, a questão dos indígenas, eles nunca pararam de lutar, eles nunca ficaram desmobilizados, né. Hoje, devido a essa pandemia, o que nós não temos é o contato de estar diretamente aí no Senado, aí em Brasília, levando nossas reivindicações. Mas nós estamos aqui na base, seja na aldeia, seja na cidade. Eu acredito que muitos indígenas, eles estão, sim, mobilizados, né? A partir do momento que eu me coloco como indígena, me autodeclarando, eu não sou a favor do marco temporal, porque o meu povo sofre isso na pele, independente de lei, independente de estar assinado a lei do marco temporal, para nós indígenas que estamos fora da terra tradicional, que nós fomos expulsos, esse marco temporal ele chegou há muito tempo. Então, assim, o que nós lutamos todos os dias é para nos manter vivos quanto povo, quanto comunidade, quanto os direitos que são negados. Então, assim, para nós que estamos fora da terra, o marco temporal, ele está desde 1500, então são 520 anos mesmo nessa luta. Aqui, basicamente, no estado de Rondônia, são 7 povos que estão sem nenhum estudo, nenhum tipo de algo que ampare legalmente as questões do território, que é os Guaraçuê, os Puruborá, os Migueleno, alguma parte dos Chiquitanos, Caspar, e vão outras etnias, né? Então, assim, para nós, a gente vive todo o descaso, todo o direito negado, né? Para os nossos parentes que estão na terra tradicional demarcada, hoje nós temos a violação dos direitos que são a invasão dos territórios tradicionais, né? Seja ela por madeireiros, seja por garimpeiros, seja por agronegócio. Então, assim, sempre estamos sendo atacados, né? E, assim, nós sempre estamos somos guardiões. Aqueles que estão na terra guardam para manter o território tradicional,
O território tradicional seria o espaço, né? O bem viver. Eu sempre coloco assim, por que a luta da nossa demarcação do território tradicional Guaraçuê? A luta é para que dê continuidade nas nossas vidas. O que seria a vida? A vida em coletividade, a vida em poder estar mantendo as nossas tradições, poder manter a nossa língua materna e poder nos viver como indígena. A gente quer estar na cidade, sim, mas será que nós estamos na cidade porque nós queremos? Ou simplesmente porque o nosso lugar, a nossa casa, simplesmente ela está invadida? Porque a maioria dos indígenas que está fora da terra tradicional, eles têm território, eles têm sim, só que a quem foi dado, de quem foi retirado, quem são as vítimas que hoje lutam para tentar dizer, não, eu estava aqui, minhas raízes estão aqui, e que nós não somos ouvidos, que todas as vezes que nós precisamos ser ouvidos, nós temos que ir diretamente para Brasília, nós temos que manifestar, nós temos que nos submeter a sempre, quando chegamos lá, nós somos mal interpretados, levamos spray de pimenta, levamos tantas coisas, então, assim, sempre estamos nos organizando, sempre estamos tentando nos manter com esperança de dias melhores para os povos indígenas, e muita coisa foi conquistada. Há um retrocesso muito grande, mas muita coisa foi conquistada. Hoje, o fato de eu, indígena, eu, Guaraçuê, estar falando aqui é uma conquista, porque o meu povo foi calado. Meus antepassados, eles tiveram que esconder a identidade para não morrer. Eles tiveram que se submeter a aprender uma outra língua para eles poderem se manter quanto povo, mas que entre o povo, eles falavam a língua materna. E nós temos os nossos idosos, os nossos anciões, que ainda falam a língua materna e que foi retirado dos outros povos porque tiveram que sair, tiveram que buscar um meio de viver. Mas, assim, a resistência nossa, ela não é do marco, não é da PEC, a PEC 215, né, que ela só está fantasiada, que também está incluída no marco temporal. Então, a resistência nossa, ela é diária, né? Todos os dias, para os povos indígenas, é dia de luta. Com o marco temporal, sem o marco temporal, a gente sempre vai estar lutando pelo nosso direito de nos manter quanto povo, de nos manter quanto indígenas. Então, assim, essa epidemia que chegou do não indígena para matar a nossa identidade, para matar a nossa história novamente, né? Porque isso é todo dia a mesma coisa. Quando uma hora é na saúde, outra hora é nas políticas, é na educação, e agora eles mexem no que nos garante o direito à vida, a nos permanecer quanto povo, né? Que sempre foi a invasão, sempre foi entrar nas questões das terras indígenas. O que a gente quer é só o nosso lugar de morada. O que a gente quer é voltar a viver com os nossos parentes, a viver com o pertencimento do nosso povo em comunidade, a ressignificar toda a luta daqueles que morreram. E, assim, a sociedade não indígena, principalmente os governantes que são eleitos, né, por muitos nós parentes também, eles vêm nos representar simplesmente isso, né? Nós queremos, mais uma vez, matar e acabar com os povos indígenas. Renasce um indígena, e no sentido de nascimento mesmo de lutas. A cada dia a gente vê aflorando um jovem, uma liderança, querendo o que foi retomado dos seus antepassados, né? Então, é isso que nos faz e nos mobiliza hoje a lutar, é toda essa negação de direito. E quanto mais direito for negado, mais nós vamos ter força para lutar. Então, isso não é uma coisa assim que é bonito, isso é necessidade de se manter, é necessidade de viver, é toda uma negação de direito que foi tirado da gente. Então, assim, é nosso, isso nos pertence, e nós vamos estar lutando. Hoje nós temos vários indígenas que estão a nível superior, que saíram da base, seja da aldeia, seja da cidade, em contextos diferentes, mas que têm um pertencimento e têm a vontade de lutar por aquela causa, né? Então, assim, os indígenas hoje eles têm um protagonismo muito grande, e é isso, é a união independente de estado, independente de país, mas a luta e a dor é a mesma. O indígena aqui do Brasil, o indígena lá do Canadá e o indígena lá da Bolívia, ele sempre vai ter a mesma dor, e ele vai ter sempre o mesmo pertencimento.
e garantir, né, com esse pertencimento a gente vai garantir que nossos direitos, que foram garantidos constitucionalmente pelos indígenas, que já se foram, que na Constituição, que nós só viramos gente a partir da Constituição, né, sendo que nós já estávamos, nossos antepassados já estavam aqui há muito mais do que isso. Então, a luta é diária, né, e a mobilização também é diária. É um pouco, assim, que eu vejo nesse momento. Muito legal, Rosa. Muito forte a sua fala, assim como a da Raquel, né? E isso dá a dimensão do ataque que é o marco temporal, né? Então, assim, muitos que não entendem essa discussão fundiária ou não participam, né, ou não buscam saber o impacto dessa tese, né? Eu, fazendo outros debates esses dias, eu classifiquei ela como a discussão mais importante de 1988 para cá, e também a discussão mais cruel contra os indígenas, né? Eu fiz essas duas discussões. É a mais importante na questão da terra e também a mais cruel que o agronegócio propõe, né? O agronegócio e seus aliados. Acho que a gente poderia dar uma passada por como que está a demarcação do território de vocês, né? Tanto o Tremembé quanto o Guaraçuê. Como que está a luta de vocês para que fosse para a demarcação desse território? E essa tese do marco temporal, pelo pouco que vocês passaram, atingiria diretamente, né, tanto a etnia Tremembé quanto a etnia Guaçuê. Você quer começar, Raquel? Nós Tremembé de São José de Ribamar, nós estamos nesse processo, né, de demarcação, tá, nós fizemos no mês passado uma reivindicação, né, um ato na FUNAI, onde nós ocupamos a FUNAI por 3 dias, do dia 28 ao dia 30 de setembro, reivindicando o GT, né, que é o Grupo Técnico de Trabalho. Então, assim, a gente já está, pelo que a gente já passou, a gente está num processo, esse processo bastante avançado, assim, um pouco mais avançado, né, se comparado a outros povos. Porém, com essa tese do marco temporal, se for julgada favorável, né, ela vai vetar, né, ela vai acabar com qualquer possibilidade de demarcação, não somente do território Tremembé, né, mas como vários povos que lutam por esse bem, né, que lutam por essa conquista, né. Inclusive afetará até os povos que já tiveram seus territórios demarcados, né, e que essa tese não foi levada em conta. Então, assim, é algo que fere, né, a nossa existência de uma forma tão violenta, né, o impacto dessa tese nos retira esse direito, ignorando os direitos dos povos que foram expulsos das suas terras sob violência, e devido a essa expansão capitalista, seja ela rural ou urbana, né, ela é um desmonte, né, é um desmonte de tudo que a gente construiu, né, de tudo que foi conquistado, né, dos sangues derramados, né. Então, assim, passa por tantos desmatamentos, tantas violências, tantas mortes, tantas pessoas que já perderam a sua vida, né, até por proliferações de doenças, muitas delas trazidas pelo próprio branco, né. Então, assim, tudo isso é negligenciado, tudo isso é esquecido. Então, as vidas que se foram, as vidas que se perderam, né, que foram, assim, cruelmente retiradas por lutarem por essa conquista, né, por esse direito que está assegurado na Constituição, no artigo 231. Então, até quando que a gente vai perder, até quando que a gente vai ser, que nossos direitos vão ser usurpados, né, vão ser negados. A princípio ele está lá, mas aí o que adianta ele estar lá e ser cruelmente retirado, né? Então, assim, e aqueles povos que se encontram nas beiras das estradas, né, nas rodovias, por quê? Porque esses povos, em algum momento, tiveram seu território e foram invadidos
por esses usurpadores, né? Isso ninguém fala. Tiveram que sair de seus territórios como forma de preservar a própria vida. Tiveram que sair de seus territórios como forma de preservar o seu bem-viver. Isso é algo assim cruel, isso é algo que mata todos os dias, que machuca todos os dias, que violenta. Então, assim, só quem passa por isso, quem sabe disso, né, pode questionar, tem legitimidade, na verdade, para isso. Então, assim, aí daí eu pergunto, como poderíamos estar presentes lá no nosso território, né, naquela referida data de 5 de outubro de 1988, né, onde a Constituição Federal, a promulgação da Constituição Federal foi promulgada. Como que a gente poderia estar nesse local mediante todas essas violências? Como que a gente poderia estar nos nossos territórios, né, aparentemente usufruindo do nosso bem-viver, né, da nossa cultura, preservando a nossa religiosidade, se todas essas violências estavam ao nosso redor, né? Então, é algo assim, teríamos condições de viver assim? Acho que essa é uma das perguntas que ficam no ar e, né, são atropeladas, são invisibilizadas a todo momento. E os nossos ancestrais, que perderam a sua vida lutando bravamente a favor dos nossos direitos, foram esquecidos. Serão esquecidos? E serão esquecidos por quem comete o crime, por nós não. Por nós não. Então, assim, é algo que violenta, que fere, né? Que violenta a Constituição, rasa a Constituição e rasa também a nossa história como povos indígenas. Né? A história indígena brasileira é rasgada. Né? Então, assim, a nossa história não começa pela Constituição, não. A gente tem que ter ciência disso. Nós, indígenas, temos uma conexão profunda com o nosso território. É uma maneira direta de nos conectar com os nossos antepassados. Quando eu falo desse sentimento, que temos esse sentimento de pertença, é algo assim que é só quem sente, quem tem essa sensibilidade sabe o que eu estou falando. Não é algo, não é luta, não é briga por terras, como falam por aí, que índio quer tanta terra. Não, nós não queremos terra, nós queremos o que é nosso, o que foi usurpado. E isso ninguém fala. Lá no passado, agora, acontece agora, né? Por inúmeras, através de inúmeras violências, grilagem de terra, invasões, queimadas, proliferações de doenças aí trazidas pelos... Poxa, por favor, né? A gente tem que ter ciência disso. É uma violência desenfreada que a gente tem que estar organizado, como falei anteriormente, a gente tem que se mobilizar e tem que vetar, tem que acabar mesmo com isso, porque isso não pode mais acontecer e essa cancela tem que ser fechada. Essa cancela tem que ser fechada. Ela não pode mais ficar escancarada e aberta para qualquer tipo de violência, não. Acabou. Eu acho que a gente tem que ter ciência disso, a gente tem que, e eu acredito que esse chamamento, né, essa discussão, a gente faz quase que diariamente com os nossos parentes, no nosso grupo de discussão. A gente tem que se mobilizar, a gente tem que se organizar, mais ainda como um povo, e dizer que chega. Acabou. A gente não pode mais compactuar com esse tipo de violência. Não mais. Muito importante, Raquel, a sua colocação, né? Inclusive para dar a dimensão, né, dos impactos aí à retirada de direitos, né? E por que a gente sustenta que essa tese do marco temporal, na verdade, ela é uma tese etnocida, né? Ela vem a retirar o território e exterminar com toda a existência dos povos indígenas. Ô Rosa, como que está a luta de vocês aí dos Guaraçuê para a demarcação do território? Luta. Definimos em luta, né? O território tradicional Guaraçuê, ele é um dos que está no grupo dos 7, que está sem nenhuma providência contra grupo de trabalho. O impressionante é que nós temos 3 laudos antropológicos feitos no território tradicional Guaraçuê, e os encaminhamentos
né, não tiveram nenhuma resposta. Assim, não foi formado até o momento nenhum grupo de trabalho para que seja feito para se dar o andamento, né? Então, assim, com o marco temporal, mais uma vez, mata a identidade Guaraçuê. Mesmo nós resistindo, mesmo nós lutando, mesmo a gente falando, o nosso território, se essa lei for aprovada, os Guaraçuê estarão mais uma vez extintos. Então, assim como outros aqui do estado de Rondônia. O engraçado é que ele coloca lá, a partir do momento da Constituição, né? Como a parenta Raquel já falou, lá na região dela, né, já não estavam mais. Aqui no estado de Rondônia, a maioria dos Guaraçuê, eles já tinham sido expulsos do território tradicional. Aqui foi o grande momento da expansão da borracha. Então, quem chegou tirando o nosso povo à mão armada, expulsando de um lugar que meus antepassados nasceram e viveram, foram os seringueiros, os seringalistas, né? E ali colocando acampamento e colocando muitos indígenas também para trabalhar em regime de soldado, né? Que não tinha nada de soldado, que depois que acabou a época da borracha, nenhum indígena se beneficiou de nada, simplesmente apagou a identidade quanto povo indígena. Então, assim, a ameaça é muito grande. É uma ameaça, assim, que não é uma ameaça, né? Eles não estão ameaçando, simplesmente eles estão querendo fazer valer, mais uma vez, antes eles chegavam colocando a ponta de arma, mandava os indígenas embora, ou ia embora ou morria, como muitos dos meus parentes morreram, né? E hoje, simplesmente a história do nosso povo indígena, seja Guaraçuê, seja Puruborá, seja Migueleno, que está sem nenhum estudo dentro da terra indígena, sem nenhum grupo de trabalho constituído, vai ser resolvido em apenas uma canetada, por pessoas que estão para representar, né, na instância maior, para estar representando a sociedade, e nisso colocar a história de vários grupos, vários indígenas, resumir em apenas algumas assinaturas. Então, assim, é um momento assim de os indígenas, mais uma vez, né, se fortalecer e lutar, e cobrar, né? Não é de hoje que existe PECs e mais PECs para que seja realmente colocado lá no Supremo, seja lá, não vamos demarcar terras indígenas, como eles colocam. Para que indígena quer um monte de terra? Não é um indígena, a questão que não é visto, né, que é um indígena que quer aquela quantidade de terra, mas são grupos, são vidas, são pessoas, é para o bem da comunidade, é para a comunidade indígena, é para os povos indígenas não estarem na cidade sofrendo todo tipo de discriminação, todo tipo de preconceito estampado da sociedade, né? Aí os nossos indígenas, nossos parentes são taxados como preguiçosos. Como é que nós vamos trabalhar se a gente não está lá na nossa terra tradicional? Como é que vão ser implantados os projetos, mesmo seja de agricultura familiar, seja de pesca, seja algo para o bem viver do povo, se nós não temos o nosso lugar tradicional? Então, assim, é muito fácil falar da vida dos povos indígenas. Eu queria ver se um deles lá, que estivesse com as outorgas lá, se um deles fosse indígena e passasse por todo tipo de humilhação que esse Estado brasileiro impõe para os povos indígenas. E se torna muito mais humilhante quando nós damos nossa cara a tapa, quando nós colocamos, não, nós somos indígenas, eu tenho meu direito, eu vou cobrar. Então, assim, é a dor de todos os nossos parentes, né, que estão, nesse momento, sem o território demarcado, com essa lei aí do marco temporal, ele vem mais uma vez para pisar em cima do nosso direito, pisar e enterrar, né? Assim, foram muitos estudos para chegar até isso, né? Só que, assim, deveria também ser visto pelo STF, né, pela Suprema Corte lá, para tanto os direitos dos indígenas serem colocados em xeque, assim como os direitos dos não indígenas. Porque se a gente for ver aqui no estado de Rondônia, a maioria que está hoje nas terras tradicionalmente, que ocupam, que invadiram, eles não chegaram aqui em 88. Eles não chegaram em 88. Ou seja, o grupo seringalista já passou para eles.
Então, assim, por que esse povo não vai lá para o lugar deles? Por que eles não voltam? Por que eles não saem daqui de Rondônia? E eles querem, como eles dizem, que a expansão, o agronegócio, o agro lá está aqui, que tudo está aqui, em relação à biodiversidade amazônica, né? Por que o STF também não vê isso e tira todo esse povo aí que está dentro, ocupando tradicionalmente as nossas terras, né, que se colocaram como indígenas, muitos deles até se autodeclaram indígenas, que têm pertencimento e que a avó deles foram pegar-laço, né? Então, por que não coloca os direitos iguais, né? Expulsa esse povo também, mas não. É muito fácil julgar o direito do indígena, é muito fácil jogar um grupo, e sendo que o interesse de um indivíduo, né, que está querendo ser o dono das terras tradicionais totalmente ocupado, eles dão o direito a eles, né? Então, assim, e agora foi adiado, a gente não sabe até quando que vai voltar, né? Mas, assim, nós vamos estar nos mobilizando até o momento de nós podermos ir novamente, seja em Brasília, seja onde for, seja na ONU, seja onde for, para a gente estar levando a nossa pauta de vida, porque isso é nossas vidas, isso não é simplesmente um salário, isso não é simplesmente uma riqueza que vai, assim, é uma riqueza, sim, para os povos, mas não é só uma pessoa que vai deixar milhares e milhares de hectares para a sua família, né? Então, assim, a gente, quanto povo que está nessa luta, nós nos preocupamos, mas nós não nos desanimamos e nós não vamos perder a esperança, porque, segundo os dados que a gente teve aqui, do CIMI, né, que vai nas terras mesmo, nós estamos nos grupos dos 7, que estão sem nenhum grupo de trabalho constituído, né? E tem 9 terras que já foram judicializadas, mas que está parado, né? E dessas 43 terras, somente 21 estão demarcadas, e os demais parentes? Agora eu coloco, e a situação dos nossos parentes que estão em isolamento, seja voluntário, né, ou não? Recentemente houve uma grande repercussão do indígena que acertou a flecha no indigenista, né? Mas por que isso está acontecendo, né? Quem são os invasores? Quem está tirando eles de lá do canto deles? Então a história ela vai e volta e se repete, né? Mais uma vez. E para os nossos parentes que estão isolados, que nós temos 17 grupos aqui no estado, para quem é que vai? O que vai acontecer com nossos parentes? Nós não sabemos qual grupo a qual ele pertence, simplesmente ele nem aparece nas estatísticas, assim como os indígenas que estão fora da terra tradicional, eles são invisibilizados pelo Estado brasileiro. Então, assim, a nossa luta é diária, e o marco temporal, ele vem ameaçar, né? Ele vem, mais uma vez, tentar estremecer as nossas vivências, mas nós temos os nossos ancestrais, a nossa espiritualidade que nos dá força para a gente se manter vivo quanto povo. Travou? Consegue me ouvir, Rosa? Estou. Ah, tá, é porque teve um probleminha aqui. Então, Rosa, foi muito importante isso, porque assim, uma situação vai puxando outra, né? Então, assim, nós tivemos todos nós, povos indígenas, tivemos uma grande comprovação, né, dessa invisibilidade, né, que você falou, agora nesse período de pandemia, né? Quando você falou aí de estatísticas, né? Oi, Arthur! Oi, Arthur! Quando você falou aí de estatística, a gente sentiu muito, né, essa invisibilidade, no sentido de amparo àqueles povos que não têm os seus territórios demarcados, né? Porém, os órgãos, as distritais de saúde alegavam o seguinte, direito a atendimento. que não tinha como acompanhar esses...
como os povos não tinham as suas terras demarcadas, não tinham direito, não têm direito a esse atendimento, né, que não são atendidos até hoje. Então, assim, é algo muito violento, né, algo assim, que, como eu falei antes, fere mesmo, né, e essas feridas parece que não cicatrizam, né, parece que ficam sempre mais abertas e profundas, né? Então, assim, como que fica? Uma das perguntas também que assim, não quer falar. Como que ficam esses povos, né, que lutam pela demarcação do seu território, os povos que não têm território, que foram usurpados lá no passado por inúmeras formas de violência, como que ficam esses povos agora, se essa tese do marco temporal for aceita? Eles o quê? Vão deixar de ser indígenas? Vão deixar de ser... Assim, é uma coisa assim tão absurda, né? É o cúmulo de todos os absurdos, de todas as violências, porque a gente tenta, de todas as formas, como povos indígenas, está se organizando para isso, mas é aquilo que você falou, é uma luta de todos os dias. Parece que a todo momento a gente tem que levantar uma bandeira e dizer, nós estamos aqui, nós existimos. Poxa, até quando que isso vai acontecer? Que essas formas de violência, né? Essas formas de violência vão até quando isso vai ocorrer, né? Então, assim, é algo assim que fere cada vez mais. E o que estão tentando fazer conosco é algo assim de extrema violência, né? Caso for julgado favorável, né? E como foi falado, será uma espécie de extermínio para os povos indígenas, né? É algo tão sério, tão absurdo, que considera totalmente as nossas especificidades culturais, né? Que cada etnia tem, né? Dizer que tá, deu uma... Tá, voltou. Pois é, e nós já... Consegui voltar. Pode continuar? Pode, claro. Tá. Pois é, e eles consideram totalmente as nossas especificidades culturais, que cada povo tem, né? Cada povo tem as suas especificidades. E em contrariedade ao que se estabeleceu lá na Constituição, lá no Constituinte originário, que diz que são reconhecidos os índios, sua organização social, seus costumes, línguas, sua crença, né? E tudo isso é jogado fora, tudo isso né, é rasgado. Então, se essa tese for julgada favorável, né, rasgará não somente a Constituição, mas silenciará toda uma história de luta, de resistência de diversos povos, de todos os povos, na verdade, independente de terem os seus territórios demarcados ou não. Então, assim, é algo que a gente realmente tem que lutar mais ainda, né? Tem que fazer ecoar mesmo as nossas vozes e chegar aos ouvidos dos ministros, dizer que não rasguem a Constituição, que respeitem os nossos direitos, que nós não nascemos com a Constituição. Então, acho que é bem por aí. Bom, pessoal, pedir desculpa aí que deu uma pane geral aqui no escritório, na conexão e placa de vídeo e essas coisas aí que advogado não sabe mexer, tá? Meu amigo Juan aí que está acompanhando a gente aqui até me deu um toque aí, mas assim, são coisas que eu vou aprendendo aí vou me apoderando e conquistando esse acesso à tecnologia da mesma forma que vocês falaram, Rosa. A gente tem que ir se apropriando desses espaços, né? Faz parte. Então, eu perdi um pouco da conversa de vocês aí, mas assim, tem um pessoal aqui legal acompanhando a gente, ó, tem o Juan, Edmar, e aos poucos aí no final eu vou colocar aqui o comentário, estou colocando o comentário deles aqui, incentivando aí, né, essa iniciativa nossa, dessa discussão tão importante e da necessidade do nosso enfrentamento aí muito grande, né? Essa tirada de pauta, né, aí do dia 28, do marco temporal, eu não sei o que vocês acham, mas é uma possibilidade
Claro que nós não vamos acreditar e não vamos comemorar nada disso, né? Mas também ela é uma possibilidade da gente se organizar, né? Muitas etnias já estavam organizadas, muitas entidades já estavam organizadas, mas assim, a gente ganha um fôlego para superar esse período de pandemia, para fazer um enfrentamento presencial. O que vocês acham disso? É necessário realmente esse enfrentamento presencial? Qual é a importância desse enfrentamento presencial? E o que eu falo presencial, Raquel e Rosa, é presencial dentro do STF mesmo, acompanhando o julgamento com todas as etnias ou parte das etnias em Brasília. O que vocês acham disso? Pode, escolhe aí de vocês quem quer começar. Eu acredito que seja muito importante, sim, porque essa presença física, a gente, não é só a questão da presença física em si, né? Desse calor humano, de todos nós juntos, lutando pelo mesmo ideal, né? Por uma mesma conquista, como é de costume, é de tradição, de nós, povos indígenas, fazermos essa unificação de forças, né? Vamos dizer assim. E nesse momento, eu acredito que seja um momento de fortalecimento maior, né? Porque ali a gente consegue trazer as nossas encantarias, né? Colocar nossas encantarias presentes lá, porque lá não estarão só presenças físicas, né? E eu acredito que isso dá um peso mais ainda, e que a gente consiga, mais uma vez, vencer, vetar essas mazelas aí que acontecem tão, assim, de uma forma tão brusca, tão violenta, que parece assim, que não tem freio, né? As coisas ficam assim, tudo escancaradas mesmo. Então, assim, acredito que a gente, com essa força, né, essas forças de luzes presentes também, a gente consegue estar, e esse calor humano dos parentes lutando por esse ideal, né? Fazendo essa luta coletiva, porque não adianta a gente sempre faz essas colocações, não adianta a gente fazer uma luta, né, só de uma etnia, de um povo, pode ser até em um único estado, né? Mas acredito que essa luta mais coletiva, né, mais universal, a gente consiga mesmo fortalecer cada vez mais essa aliança, né, essa nossa resistência que é impregnada nas nossas veias como sangue, né? Chamamos de sangue, mas na verdade para nós povos indígenas é a resistência que corre nas nossas veias. Então eu acredito que será um momento que, por esse lado, eu consigo ver uma certa positividade, porque a gente consegue fazer ter esse fortalecimento maior, né, com tudo que foi já colocado, mas assim, a gente tem que ficar na retaguarda, né? Essa retaguarda significa não desmotivar, ao contrário, a gente vai ganhar um tempo a mais para a gente estar mobilizando, para a gente estar chamando, né? E articulando com os demais para a gente estar fortalecendo cada vez mais, para quando chegar lá, né? Chegar em peso, que é o peso que eles têm medo, porque os povos indígenas têm essa característica forte, né? De peso, de onde chegou, de onde chegar, tem um ditado que diz chegar chegando, né? Então, é esse peso, é essa força, é essa resistência que eles temem, né? Por isso que nós estamos vivos até hoje, que muitos povos estão vivos até hoje, muitos povos estão fazendo o seu resgate, né? Saindo desse silenciamento, né? Que há algum tempo teve que se calar como forma de sobreviver, de sobrevivência. Então, mas hoje estamos aqui, né? Fortalecendo cada vez mais essas nossas alianças como povos e sociedade organizada, entidades, enfim. Acredito nisso. E aí, Rosa, o que você entende da importância presencial nesse julgamento do marco temporal e também outras, né? Outras atividades aí que vocês têm, como a Raquel mencionou, da atividade, né, que os Tremembé fizeram, né, do dia 28, né,
uma atividade política na FUNAI, exigindo, né, a criação do grupo de trabalho para demarcação, a importância dessa atividade presencial para vocês. Fala um pouco para a gente aí. Seria uma forma de respeito e uma forma de tratar as questões indígenas claras, né? Eu vejo que o Estado brasileiro é muito covarde. Covarde porque decidem tudo e jogam para que nós, indígenas, sejamos metralhados. Essa é a verdadeira palavra que eu coloco aqui, né? Que nós somos o alvo constantemente. Então, assim, nós também temos direito à fala. Cadê os direitos iguais? Cadê os direitos que são garantidos na Constituição? Todos somos iguais perante a lei. E a gente vê para que alguns grupos isso não vale, né? Isso só vale para quem tem o poder aquisitivo, para quem se vale de um bom ganho, um bom recurso, um bom capital. Então, assim, no mínimo, o Estado brasileiro, ele tinha que ter essa decência de levar os indígenas, né, não nos levar, mas que nós estejamos presentes nesse momento dessas votações e nos ouvir. Cadê as escutas? Cadê os protocolos de consulta que tem que ser, que é também uma das garantias, né, uma luta que alguns parentes já fizeram, né, porque os demais indígenas não possam usufruir desse mesmo direito. Então, assim, foi uma atitude muito covarde do STF, no momento que, já passado por todas as instâncias, no momento de pandemia, na calada da noite, como sempre, né, jogam o marco temporal, um momento que nós não podemos estar de corpo presente, nos mobilizando, mas que nós temos meios virtuais e que a gente pode chegar, né? E foram tantas as imposições dos povos indígenas a nível Brasil, a nível internacional, porque em todo lugar do mundo tem povos indígenas e todos sentem na pele esse direito negado. Então, assim, o mínimo seria uma forma de ter nós indígenas, se não seja todas as etnias, mas que um representante de cada povo possa estar falando em nome do seu povo e defender, né? Nós temos direito à defesa. Tanto falam das nossas vidas, das nossas histórias, dos nossos grupos, mas nunca nos ouvem. E nós precisamos ser escutados, nós precisamos ser ouvidos. Se vão tratar do futuro dos nossos povos, dos nossos grupos, por que não nos ouvir? Então, seria isso, né? Seria muito bom que isso fosse tratado no momento que todos pudessem estar presentes, seja em manifestação ou presente nesse julgamento no STF, e que nos respeitasse quanto povo, né? Nós temos os artigos na Constituição que nos garante, que nos dá essa autonomia de falar e de lutar pelos nossos direitos, então vamos fazer valer, né? E que as entidades, as instâncias superiores, que já estão careca de saber de tudo isso, né, que façam valer essa lei, né, que faça valer a Constituição, que não foi uma coisa assim que a gente chegou e inventou, mas é uma coisa que já foi conquistada há muito tempo, né, o direito originário dos povos indígenas, ele não começou em 88, ele já está muito antes, então, assim, chegaram, nos colonizaram, nos embranqueceram, como sempre colocam, né? E que nós não perdemos a nossa essência. Nós estamos aqui lutando contra o povo, queremos nossos direitos e, assim, exigindo, né, que nós indígenas possamos estar no que é nosso. A gente não quer nada de ninguém, a gente não quer nada da sociedade não indígena, a gente só quer o que é nosso por direito. Então, assim, estar lá presente já é uma forma de um respeito com os povos indígenas, né? É o que a gente sempre coloca, né? Nos respeite, respeite a Constituição, porque nós nos baseamos nela. Esse direito constitucional vale para todos os grupos, mas quando se trata para os povos indígenas, para os ribeirinhos, para os quilombolas, os artigos são engavetados. Então, assim, vale lembrar que existem esses artigos
e que a gente só quer o que está lá. A gente não quer nada mais e nada a menos, né? Assim, até nós queremos que esses artigos sejam alterados para que nós tenhamos mais direitos, não que tire esses direitos, né? Seja esses reprocessos. Então, seria de muita importância mesmo que nós indígenas estivéssemos presentes. Essa presença eu também defendo, viu, Rosa? Por isso que eu entendo, volto a dizer, não é uma comemoração não ser julgado dia 28, mas é um tempo de fôlego, né? E até de segurança, que é para a gente conseguir fazer as mobilizações para que a próxima data de pauta seja presencial e esse presencial que as etnias consigam participar desse julgamento. E você tocou num assunto, Rosa, que eu confesso que eu havia até esquecido dessa PEC 215, tá? Que ela é um outro ataque muito profundo aos direitos dos povos originários, né? Ela é o marco temporal, né, aprimorado. Exatamente, né? Exatamente. E tem um outro ponto que, antes da pandemia, se discutiu muito, que é o projeto de lei 2633, né? Que é o projeto da grilagem de terra do Bolsonaro, né? Onde parte das terras reivindicadas pelos indígenas e também pelas comunidades quilombolas, elas vão sofrer um processo de regularização para os grileiros, né? Então, o que a gente pode perceber com isso, né? É toda uma movimentação muito bem pensada dos ruralistas, dos latifundiários e do agronegócio, né? Os interesses, a movimentação que eles fazem, ela não vem de forma fragmentada, né? Ela vem uma peça encaixando na outra, né? Tenta passar o marco temporal, aí se discute o projeto de lei da grilagem, aí já se começa a movimentar a PEC 215. Eu já ouvi uma discussão hoje de reunificação do ICMBio e do IBAMA, ou seja, extinguir o ICMBio, né? Extinguir o ICMBio para uma unificação novamente. Existe um processo do Ministério do Meio Ambiente de reduzir as fiscalizações. Já não tem mais as fiscalizações, né? Se a gente for colocar mesmo em xeque, essas fiscalizações mesmo dos órgãos de proteção, elas não chegam. E hoje, nesse momento atual, é sempre dito que é devido à pandemia, que não tem que ter a entrada de não indígenas nas comunidades, né? Então, nisso a gente já vê a retirada de direitos. Sim. E aí eu queria emendar uma pergunta, já que a gente está falando dessa fiscalização, né? Rosa e Raquel, eu vi que tem mais contato com a Raquel, né? Eu tô conhecendo a Rosa hoje, é um prazer imenso assim de conhecer. Como que está a questão das queimadas, né? O território Tremembé sofreu um ataque criminoso há uns 15 dias, né? Onde parte da reserva que eles tinham queimou. E, Raquel, Rosa, como que você vê essas queimadas? Como que vocês veem essas queimadas que estão acontecendo? Então, como o Vladimir falou, nas 2 semanas nós tivemos esse ataque, né, no nosso território, né, e é um ataque criminoso. Então, assim, como foi falado lá no começo, são um dos ataques, né, que nós sofremos durante todo esse processo de luta, né, independente de ter o território demarcado ou não. Infelizmente, nós sofremos com esse tipo de violência. Então, nós não estamos livres desse tipo de violência. Esse período, né, em setembro, agosto, setembro, até começo desse mês de outubro, né, foram assim, notificados casos extremos de queimadas, assim, um absurdo. Aqui no Maranhão, nós tivemos
território dos parentes Crenier, né, sofreram bastante com essas queimadas, né, as chimbiras. Então, assim, nós tivemos, assim, estamos ainda, né, a gente tem que estar a todo tempo, né, mesmo mediante a pandemia. A Rosa citou um assunto muito importante antes, quando a conexão caiu, mas mesmo diante da pandemia, a gente nunca deixou de sofrer esses ataques, né? Então, assim, é como se a gente tivesse a todo momento na retaguarda, né, esperando desse tipo, esperando não, né, nos precavendo desse tipo de, de violências. Então, assim, infelizmente, sempre existiu, né, sempre existiu, e a gente tenta se organizar, tentar barrar, né, essas situações da melhor forma possível, né? Nós nos organizando internamente, né, e a gente tenta vetar esse tipo de violência. Como o Rosa citou anteriormente, uma das violências maiores que nós sofremos também, além das queimadas, foi em relação às invisibilidades decorrentes à pandemia, né? Imagina só, saúde, em plena pandemia, os povos serem mais uma vez negligenciados, né? Seus direitos negligenciados, o direito à saúde, né? Então, assim, por justamente não terem os seus territórios demarcados, né? A desculpa, né, das distritais de saúde, o que eles falaram foi isso: não tem como a gente assistir vocês, porque dá essa assistência por conta de não terem os territórios demarcados, né? Aí vem essa tese, como o Rosa colocou aqui, né? É tudo assim muito mascarado, tudo muito, né, um atrás do outro. E assim, parece assim, tipo uma degraus, né, crescentes, em ordem crescente. Vai sempre, né, subindo o nível de violência, tem? Então, assim, em plena pandemia, negligenciar a saúde, assistência à saúde, né, e não ter o território demarcado. Então, assim, é algo assim de extrema crueldade. E até mesmo aqueles povos que têm os seus territórios demarcados ficaram de fora, porque foi um dos períodos que a saúde mais ficou precária, né? As distritais de saúde mais ficaram precárias, porque a CESAI está sucateada, né? Só chegou o recurso, mas esse recurso foi para onde? Né? Porque destinado às aldeias, aos povos, não foi. Tanto que a gente, né, tivemos esse número imenso aí de vidas ceifadas. E que ainda temos, né, estamos diante da pandemia ainda, e fora os casos que não foram notificados, né, não entraram nas estatísticas justamente por não terem seus territórios demarcados, ou seja, não entraram nas estatísticas, se entraram nas estatísticas, mas não foram como indígenas. Né? Também é outra forma de violência. Resumindo, se a gente for falar de violência, né, a gente passa um dia inteiro, né, relacionada às invisibilidades para o indígena, né, assim, as invisibilidades, a usurpações dos seus direitos, né, a negação, né, a negação de tudo relacionado ao indígena. Então, é isso que a gente está tentando chamar a atenção cada vez mais, né, para que a gente ocupe realmente os nossos espaços, né, que a gente faça com que essas máscaras aí caem, né, dizer que está fazendo isso, está prestando, está assistindo da melhor forma possível, não está assistindo nada, não está tendo assistência de nada. Eu acho que quando eu falo assim em conivência, né, em conivência indireta é isso, a gente se silenciar mediante a essas violências que cometem, que nós somos acometidos, né? A partir do momento que a gente não faz chegar quem de fato interessa, né? E fazer, e desconstruir, na verdade, essa mentirada, todas essas falácias todas, a gente acaba, de uma certa forma, sendo conivente com isso. Então, acredito nesses espaços aqui de construção, que a gente realmente consegue falar o que de fato está acontecendo na nossa base. Toda essa discussão, eu falo diretamente da base, né, me refiro diretamente da base,
Porque às vezes colocam algo muito artificial, principalmente voltado a estatísticas, que dá base, não complementa nada, assim, é tudo muito distante. Então, eu acho que mais isso, reforçando, a gente tem que ocupar mesmo os nossos lugares, como mulheres, como homens, como povos indígenas, que cada vez mais a gente vai estar, é o que a gente está fazendo, né? Ocupando cada vez mais, fazendo ecoar as nossas vozes, e é isso. E assim a gente pretende fazer também lá no STF. E aí, Rosa, o que você tem para complementar aí e trazer mais elementos aí do que a Raquel já disse para a gente? O senhor perguntou primeiro sobre as queimadas e depois sobre a situação de violência, né? Então, aqui no estado de Rondônia, recentemente, está chegando a chuva e que está dando uma clareada no céu, né? Mas as queimadas atingiram muitas terras indígenas. Houve casos de parentes de etnias aqui próxima, aqui onde eu estou, em Porto Velho, que eu sou estudante aqui, de ter casas sendo queimadas, né, nesse pico de agosto, que foi foi o tempo que mais ficou a fumaça, muita queimada, né, e que recentemente houve uma fala, né, infeliz do atual presidente, culpando os povos indígenas, né, que a queimada na Amazônia ela estava se dando devido a que os indígenas estão fazendo para o roçado. Até como, mais uma vez, utiliza do povo simplesmente para atacar, mas nunca como uma forma de garantir direitos, né? O que mais é feito pelos povos indígenas é manter a floresta, a natureza, seja aqui na Amazônia, seja no Cerrado, mas sempre manter a qualidade de vida para as populações não indígenas e para os próprios indígenas. Então, assim, houve muito essa queimada e não foi por indígenas, né? Nós sabemos que não foram os parentes que foram lá e tocaram fogo para fazer o roçado, mas sim que o interesse que há por trás, né? Incêndios criminosos, que futuramente, o que se vem? Semear sementes, né? E a criação de gado e outras coisas a mais. Soja. No território do Guaraçuê, que fica na região sul do estado de Rondônia, que está na mão de invasores, lá é um grande plantio de soja. Então, lá o fogo não passou, né? Porque a natureza lá já foi totalmente destruída. Nós vemos campos e campos de soja e milho safrinha. Então, é um pouco disso. As violências são cometidas diariamente e sempre são jogadas para os indígenas, né? Seja a sociedade, muitos não indígenas, vê também, né, que somos impedimentos para o crescimento da regional, mas nós não somos impedimento para nada, né? O que a gente quer só é o que é nosso de fato e de direito. E já mudando para a questão da pandemia, que falhou um pouco ali no momento da gravação, né? Vários grupos aqui do estado não entraram nas estatísticas em relação à pandemia, devido a que não tem terra demarcada, não tem o território, e não se houve esse atendimento. Na minha casa, eu, meu esposo, pegamos o Covid-19, não tivemos nenhum tipo de atendimento pela Casa de Saúde Indígena, nem o encaminhamento, nem para fazer os exames. E assim como outros parentes, né? Então, assim, aparece um índice muito grande das estatísticas e a gente vê que nós não entramos dentro dessa estatística, assim como na saúde, na educação, em todos os sentidos que relacionado às questões indígenas, nós sempre, indígenas que estamos fora da terra tradicional, nós sempre somos invisível, né? E é constante, né? Essas violações de direitos são constantemente. Há uma discriminação muito grande em relação aos indígenas, né? A invisibilidade já é uma forma de discriminação. Hoje eu estava fazendo uma aula e nisso eu estava olhando. Se a gente for procurar no Google, preconceitos, discriminação, sempre nós vamos ver a figura de um negro e do branco, mas
nós não vemos a figura do indígena, né? Muitos dizem, mas querem aparecer? Não, a gente não quer estar lá para aparecer só como estatística, mas há essa invisibilidade dos povos indígenas. Em tudo que se é tratado, ainda nós não somos reconhecidos pelo Estado brasileiro como povo, como grupo, como nós temos sentimentos, nós temos dores, nós temos vidas. Então, assim, essa é a nossa luta também em nos manter quanto povo, né? Sempre os indígenas só são lembrados ou em atos de violências, ou para criminalização de lideranças, ou pela figura romantizada do indígena, né? E também que é estampado nas escolas no dia 19 de abril, e é toda aquela historinha que tem. Mas, assim, a nossa luta é diária, e as violações de direitos são diárias. Aqueles que tiverem interesse e que lutam pelas causas indígenas, que são... Nós, indígenas, sabemos onde encontrar, mas os não... É só entrar na lista de relatórios de violência do CIMI, que vai ver o tanto de direito que é negligenciado por esse Estado brasileiro contra os indígenas, em relação aos indígenas, né? Em relação à saúde, em sistema prisional, em tudo. Então, assim, a luta, ela é muito grande. E, assim, as nossas vozes, elas não chegam até a sociedade, né? Sempre ficam nos nossos grupos, mas, assim, os lugares que a gente participa, eu sempre coloco, né? Eu sempre tenho que ensinar para o outro quem eu sou, quem é o meu povo, mesmo eu sofrendo um preconceito já pelo fenótipo, que tem muito isso, né? E nós que estamos fora da terra tradicional, a gente tem que se reafirmar 3, 4 vezes mais ainda, né? Porque nós somos julgados constantemente pela nossa aparência, porque para a sociedade não indígena tem um modelo do índio. Índio bom, para o não indígena, é índio calado, é índio quieto, é índio que não procura briga, é índio que não procura os seus direitos, não procura garantir seus direitos. Então, é isso que a sociedade quer, né? Nos calar, nos invisibilizar mais uma vez, e uma forma é retirando nossos direitos, né? Pensando eles que vão calar a nossa voz, mas a gente sempre está aí lutando para garantir as nossas vivências quanto povo. Não sei se complementou, se respondi. Claro que sim, Rosa. Show. São tantas violências, né, que a gente fica... São tantas violências, quando se fala em violência, são tantas, né, são inúmeras, que é difícil a gente especificar apenas uma, né? Falou aí, esses estereótipos, esses preconceitos em si, é algo assim que sempre existiu e, infelizmente, pelo que está, sempre vai existir. É impressionante, mas é importante a gente não lutar, não deixar de lutar, né? Não baixar a cabeça por determinados momentos, realmente é meio que tem muito assim essa figura, né, esse estereótipo do índio, como você falou, Rosa, do indígena como uma figura folclórica, né, como data comemorativa, né? Então, assim, eu acredito que nós temos muito que ensinar também. É interessante que a gente constantemente a gente tem que estar mudando os termos, né? Tipo, sim. As pessoas sempre é colocado, não, índio, não é índio, é indígena, é povo, é tribo. Então, são todos esses tipos, né? No momento que ele coloca índio, ele desqualifica toda a nossa identidade quanto povo. Porque quando foi a colonização, que chegou aqui, não encontraram a ilhas, né? Mas sim grupos. E isso é uma forma preconceituosa de nos tirar o direito quanto povo indígena, né? Eu sou Guaraçuê, o que me identifica como indígena é meu povo. Raquel Tremembé, e por aí se vai. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar constantemente tendo que se fazer, lembrar e ensinando, mediando isso com a sociedade. Não é fácil e não gosto. Mas é importante essa identificação, né? A gente se identificar, né? Não é dizer que, eu sou, não. Identificação é aquele sentimento de pertença seu mesmo, né? Seu como povo, como um povo indígena, né? Então, mas assim, infelizmente é algo que a gente tem que lutar também, e acredito até que ensinar, né? Tá ensinando e de alguma forma tentar barrar também essas medidas aí preconceituosas, né, que a gente enfrenta
todos os dias também, né? Como falei antes, é difícil a gente falar de violência e especificar apenas um assunto. É uma coisa vai levando a outra, né? É assim, é aquela escadinha mesmo de absurdos que parece que não tem fim, infelizmente. Realmente, assim, se a gente for, se for fazer uma lista de ataques, assim, a gente, infelizmente, vai ficar com uma extensão de debates aí muito grande, né? Não caberia numa live, ou talvez não caberia num livro, praticamente, né? Porque, assim, os ataques são absurdos, né? Principalmente aos indígenas, vamos dizer assim, de 2017 para cá, né? Eu costumo dizer, assim, que o agronegócio começou a ser governo, efetivamente governo, em 2003, né? Quando começa a nomeação dos ministros ruralistas, né? Todos os ministros são ligados ao governo, são ligados ao setor ruralista, né? Antes você tinha ministros ligados ao setor ruralista também, mas eram professores, né? Eram professores, pesquisadores, mas, assim, a partir de 2003, na verdade, nós tivemos representantes dos setores econômicos mesmo do agronegócio. E aí vem uma escalada de violência contra indígenas e camponeses e quilombolas absurda, né? Agora, 2017, com o Temer, que começa a aprofundar realmente, onde a Advocacia Geral da União dá aquele parecer favorável ao marco temporal, né? E agora com o Bolsonaro e esse salvo-conduto aí para matança geral, né? De armar os ruralistas, armar latifundiário contra povos tradicionais, contra povos originários, contra camponeses, a gente passa a ter uma situação bem mais complexa, né? Que vem aí com essas pautas que estão chegando aí, né? Sucateamento da FUNAI, sucateamento do INCRA, sucateamento dos órgãos ambientais, avanço da discussão do marco temporal, retomada de discussão aí de PEC 215, projeto de lei da grilagem, ou seja, a questão fundiária brasileira passa a ser o centro do governo, né? Hoje nós temos, com as pautas que são colocadas, a questão fundiária brasileira, ela é o centro de discussão do governo. E se ela é o centro de discussão do governo, nós também podemos entender que ela é o principal segmento da economia, né? O governo discute realmente aquilo que a economia determina, né? Então, assim, o agronegócio hoje é o centro de discussão da economia, e se é o centro de discussão da economia, os principais resistentes, né, são os indígenas, a princípio, né, que é o principal alvo do agronegócio nesse momento, e não é só o principal alvo do agronegócio, né? A primeira, não sei se vocês lembram, mas o primeiro ato do governo Bolsonaro foi tentar tirar atribuições da FUNAI. Eu não sei se vocês lembram, lá em janeiro de 2019, né, que ele tenta tirar a demarcação de terras da FUNAI e jogar lá para o Ministério da Agricultura. Não sei se vocês estão lembradas disso, mas esse é o primeiro ato dele, do governo dele, né? Se eu não me engano, é dia 15 de janeiro de 2019. Né? O primeiro ato dele é essa tirada de atribuições da FUNAI, né? Depois cai judicialmente isso, mas o primeiro ato dele foi esse. Eu acho que, assim, a gente já pode ir para as considerações finais, nós estamos indo para quase 1h30 de live já, o papo é bom, ele fortalece, né? Ele cria laços de resistência, mas, assim, Rosa, é um prazer muito grande conhecer você, saiba que eu estou à disposição para aquilo que a etnia de vocês aí precise, né? A ideia é a gente fortalecer essa discussão em torno de temas aí da questão fundiária. Também fiquei muito feliz em saber que você é estudante de Direito e está vindo para a trincheira também, porque o campo jurídico ele necessita de advogados que discutam a questão fundiária, principalmente advogados que estejam na base realmente e sofrendo na pele todos os ataques aí que o sistema nos coloca. Agradecer também a Raquel, né? Raquel aí
está muito forte na militância aí contra o marco temporal também e pela demarcação de terras. Mas aí eu deixo com você, Rosa, e depois com a Raquel, as suas considerações finais aí, para a gente ir finalizando esse debate nosso. Então, né, agradecer o convite da Parenta Tremembé. Nos conhecemos há pouco tempo em uma formação lá em Lusiânia, e a partir disso a gente ficou conversando, né? E agradecer a todos aí que puderam estar participando, né? Nesse momento a gente está partilhando um pouco da situação dos indígenas, né? Que isso vai de encontro a todos os indígenas, seja os que estão no seu território demarcado, seja aqueles que estão na luta, ou seja aqueles que estão em isolamento. Essa tese do marco temporal, ela vem a confrontar todos e mudar totalmente a história dos povos indígenas, né? É só mesmo agradecimento e que não perdamos a esperança e continuamos lutando, né? Renovar nossas forças espirituais e que os nossos parceiros também estejam sempre conosco, nos auxiliando, andando lado a lado. Eu sempre coloco isso, nós não queremos ninguém na nossa frente nem atrás da gente, mas sim, nós queremos que os nossos parceiros de lutas estejam conosco, né? Podendo nos ouvir, nos levar a nossa fala, em questão de documentos, e que é um fortalecimento, né? E a sociedade, ela precisa disso, seja nós povos indígenas, seja não indígenas, mas assim, a gente precisa manter essa relação mesmo de proximidade, de respeito um com o outro, porque o mundo ele necessita disso, e a gente vê essa atual desumanidade que hoje, né, atualmente, nesse século, nós vivenciamos. E quem sofre com tudo isso é o pobre, é o preto, é o indígena, é o quilombola, é o ribeirinho, é as quebradeiras de coco. Então, os grupos mais vulneráveis, que são classificados pela sociedade, que sente na pele todo descaso, todo direito negado, né? E isso são lutas de anos, e a gente vê que não há uma transformação da sociedade, né? Então, assim, o que nós esperamos é que essa sociedade, ela se transforme, que ela mude, né? Que tenha amor ao próximo mesmo. E é um pouco disso, agradecer a oportunidade, que a gente nunca desista de lutar, né? Agradeço a todos os ouvintes, Valdemir, esclarecimentos, a Rosa por ter aceitado esse convite para estar ajudando aqui nessa construção. Espero que tenhamos espaços onde possamos discutir mais, né? E de uma forma mais profunda, enfim, com mais tempo, né? Seja pessoalmente, e acredito que essa luta também, como já foi falado, essa luta ela é uma luta conjunta, né? É uma luta coletiva, e que ela se fortalece a cada dia com essas construções, né? Então, obrigada mais uma vez a todos, né? Quero dizer também que nós estamos nos disponibilizando, né, tá fazendo alguns contatos, Rosa, e demais ouvintes, para a gente estar se organizando como um povo, como movimentos sociais, para a gente estar fazendo discussões, isso independente de alguma tese, enfim. Eu acho importante a gente ter esses momentos, né, para que realmente a gente possa estar mais junto, né, mesmo distante, mesmo com essa distância de regionalidades geográficas, mas a gente consegue ter, que a gente se aproxime mais, né, que a gente consiga ter mais esses contatos, né, mesmo não físico no momento. E é isso, vamos lutar, vamos nos fortalecer mais ainda, vamos nos mobilizar, né. Eu acredito que essas articulações, esses momentos aqui, só tendem a fortalecer, e é isso, a nossa luta é uma luta, né, que não pode parar, não deve parar, porque a gente é uma luta atual, mas também é uma luta de quem já perdeu a sua vida, e a gente tem que agradecer, porque se estamos aqui hoje é porque alguém
né? Muitos morreram, perderam suas vidas, para justamente deixar esse espaço aqui para a gente justamente propagar para os nossos filhos, para a demais juventude que estão aí. Então, é tarefa nossa também fazer essa formação, né, com os nossos parentes, com as nossas crianças, né, nossos adolescentes, e para que essa luta não pare, essa luta para que o opressor não pegue e não usurpe mais o que é nosso. Muito obrigada a todos e todas. Bom, eu quero agradecer a quem acompanhou aí essa nossa primeira tentativa de debate, né? Houveram alguns problemas, né? Ocorreram alguns problemas, melhor dizendo, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma pequena pincelada na importância de discussão do marco temporal. É fundamental que a gente entenda que o marco temporal é uma das teses, ou talvez a maior tese e a mais cruel tese do sistema capitalista no momento contra os indígenas. Né? Rosa e Raquel colocaram aí as suas vivências, né, para determinar o quanto é importante não só o direito, mas outras áreas profissionais aí discutirem esse tema. A ideia é que a gente venha a discutir outros temas também ligados à questão fundiária, à questão de direitos humanos, e esse é o nosso primeiro passo aí, né, e a primeira tentativa. Agradeço a todos, muito obrigado. Aquelas perguntas que a gente não conseguiu responder, eu tento responder, ou tanto a Raquel quanto a Rosa podem responder aí nos comentários depois. Tá? Mas esperem novas discussões aí sobre a questão fundiária, meio ambiente e direitos humanos. Tá? Um forte abraço a todos, muito obrigado, ótima sexta, ótimo final de semana para todos. Se cuidem, se protejam da pandemia, que é muito importante que a gente esteja nas trincheiras de luta com muita saúde e disposição. Forte abraço. Boa tarde.